Escravos sem correntes. 14% dos trabalhadores resgatados no país são encontrados com restrição de liberdade. G1 analisou 33.475 páginas de 315 relatórios de fiscalização dos anos de 2016 e 2017. Levantamento mostra eventual impacto de portaria alvo de polêmica. Dados revelam também que 19 infrações são aplicadas em média quando há um resgate. Fonte da reportagem. LIDE. De 1.122 trabalhadores libertados em condições análogas à de escravos nos últimos 2 anos, 153 foram encontrados pelos fiscais em uma situação que os impedia de deixar seus trabalhos. O número representa 14% do total de resgatados. Luiz Henrique. É o que mostra um levantamento exclusivo feito pelo G1, com base na análise de 315 relatórios de fiscalização obtidos via Lei de Acesso à Informação. Foram analisadas 33.475 páginas que contêm a descrição do local e da situação verificada, in loco, pelos grupos de fiscalização, bem como as infrações aplicadas, fotos, depoimentos dos trabalhadores e documentos diversos, como recibos e guias trabalhistas. Continua? Pode continuar. Das 315 fiscalizações analisadas de janeiro de 2016 ao agosto de 2017, 117 acabaram com ao menos um trabalhador resgatado. Só em 22 delas, no entanto, foi constatado algum tipo de cerceamento de liberdade, como a retenção de documentos, a restrição de locomoção ou a servidão por dívida. O trabalho de apuração do G1 começou a ser feito após o governo publicar, em outubro do ano passado, uma portaria alterando os conceitos usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho escravo. Ela estabelecia que era preciso haver restrições de liberdade para que se fosse caracterizado o trabalho análogo aos escravos. Continua? Só um momento. Pode continuar. Ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados, que são 959, não se enquadrariam na nova definição e podiam estar até hoje em condições degradantes. Durante a apuração, no entanto, houve reviravoltas. A portaria foi suspensa pela ministra Rosa Weber no STF e o então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão e uma nova portaria foi publicada, mantendo válidas as regras em vigor há quase 15 anos, em um sinal claro e de recuo do governo. Atualmente, considera-se em condições análogas à de escravo o trabalhador submetido às seguintes situações, de forma isolada ou conjunta. Trabalho forçado. Aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para a qual o trabalhador não tenha se oferecido ou não deseje permanecer. Jornada exaustiva. Toda forma de trabalho que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direitos do trabalhador relacionados à segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social. Condição degradante do trabalho. Qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação do direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho, de segurança, higiene e saúde no trabalho. Restrição de locomoção por dívida. Limitação de direito de ir e vir em razão da dívida contraída com o empregador no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho. Retenção no local de trabalho. Em razão do cerceamento do uso de meios de transporte, manutenção e vigilância ostensiva ou apoderamento de documentos ou objetos pessoais. Continua? Pode continuar. Para o Frei Xavier Plassat, coordenador da campanha de Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo,
A resposta da sociedade civil e da mídia foi tão imediata e contrária às mudanças propostas em outubro pelo governo que discussões faturas buscando fazer novas alterações foram desencorajadas. Deram tiros no pé, o que cria uma situação mais difícil para o Congresso voltar a discutir essa matéria. Conseguimos mostrar que essas posturas não tinham fundamento. Isso esvaziou o potencial de argumentação de quem quer acabar com a política nacional do trabalho escravo, afirma. Quando um fiscal vai a campo fazer uma operação de fiscalização de denúncia de trabalho escravo, na maioria dos casos, a denúncia não se revela fundamentada. Isso já retira automaticamente o argumento de quem tem um viés ideológico sistemático por parte do fiscal do trabalho de querer denegrir os empregadores brasileiros e prejudicar a nossa economia. Isso é falso, fake news, diz Plassat. Segundo ele, os números do levantamento feito pelo G1 confirmam que a maior parte dos casos de trabalho escravo no país acontece por conta das violações das condições descendentes de trabalho, por jornada exaustiva ou condições degradantes. De acordo com Plassat, quando as violações são graves, a situação é considerada degradante e se enquadra como trabalho escravo. Ou seja, não há necessariamente uma restrição da liberdade do trabalhador, definição interligada ao conceito clássico de escravidão. O coordenador nacional da erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, o procurador Tiago Muniz Cavalcante, concorda. O que é ser escravo? É não ter o domínio sobre si. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala em liberdade em um sentido muito mais amplo. É uma autonomia pessoal, é o livre arbítrio, é liberdade como autodeterminação, afirma. Então, aqui nós temos uma figura e abaixo nós temos: qual é o instrumento atual usado pelo empregador para guardar e manter essa situação de exploração? Não é mais a liberdade de locomoção. O escravo não precisa mais estar acorrentado, não precisa estar enjaulado, completa Cavalcante. Deixa eu ver quem vai continuar a leitura aqui. Abraão, poderia continuar? O procurador. Posso. O procurador afirma que o instrumento usado hoje para manter o trabalhador em situação de exploração é a pobreza e a vulnerabilidade social. A pobreza extrema faz com que o trabalhador se perpetue naquela situação de apropriação, de exploração, característica de escravidão. Não precisamos de portaria alguma, nem para dizer o que é o trabalho escravo, nem para direcionar ou tutelar o trabalho da Auditoria do Trabalho. Temos uma legislação modelo. O Brasil é referência em combate ao trabalho escravo, afirma o procurador. O Ministério do Trabalho afirma, em nota, que a nova portaria, além de restabelecer os conceitos atuais de consenso de todos os órgãos que atuam no combate, prevenção e repressão ao trabalho escravo, dá um maior enfoque ao pós-resgate, como o encaminhamento dos trabalhadores e assistência social para devido acompanhamento, além da questão da permanência no país do trabalhador imigrante resgatado, tema tratado em resolução do CNIG. Então, peraí, deixa eu tentar diminuir, voltar aqui. Deixa eu ver se o texto estava por aqui. Gente, então, primeiro, esse texto é o quê? Uma notícia, uma reportagem? Rapaz, eu acho... Ele mostra dados? Eu acho que é notícia. Se mostra dados, é reportagem, viu?
Observem que a reportagem, diferença eu tava entre a pensando notícia aqui. e a reportagem é justamente essa. É que na notícia, ele só diz o que aconteceu, pode dizer os fatores, as causas, tudo. Mas na reportagem, gente, o autor ele usa dados, ele usa pesquisas, ele usa dados para nos informar. E observe que já no título ele já começa com dados, ó. Escravos sem correntes, 14% dos trabalhadores resgatados. Gente, eu não sei se vocês já viram umas reportagens, eu gosto às vezes de assistia mais, na verdade, aqueles jornais. Tem um jornal, acho que é da Record, que eu não sei o nome, mas fica passando sobre essas questões polêmicas, trabalho escravo, essas coisas. E eu estava vendo, ainda este ano, no início do ano, eu estava vendo uma reportagem do resgate de escravos. Aí nós achamos que escravos, né, quando eu falo em escravos, são os negros, são pessoas acorrentadas. Não, tem nada a ver com isso. São pessoas brancas, negras, coloridas, de todas as cores. Não tem raça, não tem cor para ser escravo. No início, é lógico, no início dos tempos, vocês sabem que os escravos, em 1500, né, por volta de 1500, 1600, os escravos eram os negros. Mas hoje em dia não. E a maioria dos escravos, como a própria reportagem diz, eles não estão acorrentados. Eles não vão para o tronco nem vivem em senzalas. Eles vivem em situações degradantes. Então, na reportagem que eu assisti, a reportagem que eu assisti dizia assim, na verdade, foi um resgate da equipe de reportagem, junto com esse pessoal dos direitos humanos, tal. Teve uma reportagem que foram resgatar esses mineradores, aquelas pessoas que trabalham em minério. Era no interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, foi resgatar esses trabalhadores. Gente, eles viviam, não tinha nenhuma casa para eles dormirem, era no meio do tempo mesmo, e uma tenda, eles ficavam nessa tenda. Não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha nem comida. Eles faziam comida numa lata, sabe uma lata tipo dessas de leite ninho? Era uma lata que eles usavam para fazer comida, o pouco que tinha. Passavam fome. E por que eles não iam para casa? Por que eles não iriam para casa? Porque o patrão segurou os documentos deles. Então, não tinha como eles irem, entendeu? O patrão, ele não devolveu os documentos. Então, segurar documentos de funcionário, ameaçar, muitos eram ameaçados. Tinha tipo um capataz também, que ficava armado lá o tempo inteiro. Então, quando eles paravam de trabalhar, o capataz ficava reclamando com a arma para intimidar. Então, era bem semelhante ao que acontecia aqui no Brasil, em outros lugares, é claro, por volta de 1600, 1500, no auge da escravidão, né? E essa reportagem, ela trata justamente disso. Mostra os dados, mostra dados de como a escravidão ainda é presente. E olha os tipos, gente, de escravidão. O trabalho forçado aqui, como fala, a jornada exaustiva. Tipo, tem uma conhecida minha, que ela mora em Giraldo Ponciano, e ela trabalha no mercado. Observem se esse fato que eu vou dizer não é um trabalho escravo. Na carteira de trabalho dela está assinado que ela deve trabalhar de 8 da manhã, aí quando for 11 horas da manhã ela para almoçar, aí ela vai ficar, no caso, meio-dia e 1 hora. 1 hora ela volta para trabalhar. Ela tem 2 horas de almoço, começa trabalhando 8 horas da manhã, tem 2 horas de almoço e 5 horas da tarde ela volta. Isso é permitido por lei. Na época que Getúlio Vargas era presidente do Brasil, ele que garantiu essas questões da jornada de trabalho de 8 horas, do 13º salário, de tudo isso. Foi Getúlio Vargas que garantiu no seu governo. E, então, tem muito tempo que isso é garantido em lei, gente. Mas olha o que acontece na verdade. Ela tem que chegar no mercado às 7 horas da manhã, que deveria ser 8, ela chega às 7. Ela sai para almoçar meio-dia e tem que voltar 1 hora, ou seja, ela só tem 1 hora de almoço. Era para ter 2, ela tem 1. Era para ela sair 5 horas da tarde, ela sai 8 horas da noite. Isso é escravidão? De um jeito ou de outro é.
É escravidão, não tem por onde. Às vezes nós brincamos, isso é escravidão. Nós falamos sem perceber, mas no fundo é uma escravidão. Ela é escrava e não percebe que está sendo escrava. E outra, ela não ganha o salário mínimo, ela ganha menos do salário mínimo. Que o nome do salário é mínimo, porque era para ser o mínimo, né? Que todo lugar pagasse, mas não pagam. Não paga, na verdade. Então, a jornada exaustiva também é uma forma de escravidão. As condições degradantes de trabalho é o que mais tem. Acho que foi antes de ontem, eu estava conversando com meu tio, quando morava em Rio de Janeiro, ele disse que trabalhou em restaurantes. E ele dizia que trabalhava em um restaurante que era muito bom. Quando era do almoço, o dono do restaurante deixava eles comerem a mesma comida que os clientes comiam. Ele comia muito bem. Aí um dia ele saiu desse trabalho e foi trabalhar em outro restaurante, lá no Leblon, em Rio de Janeiro, né, na Zona Nobre. E quando ele chegou nesse restaurante, ele disse que eles comiam as sobras. Quando botava as coisas em uma bandeja, que era para comer a pior carne que tinha, a pior comida que tinha. Era para comer as sobras mesmo. Você acha que isso não é uma condição degradante de trabalho? É claro que é. O trabalhador, ele não tem direito nem a uma alimentação saudável. Quer dizer, se a empresa não dá um vale alimentação, porque é um restaurante, então eles deveriam comer bem, pelo menos na empresa. E eles comiam as Ô, sobras. professora, Oi. mas também é trabalho escravo, tipo assim, uma mulher, não tem essas mulheres que ficam passando nas portas de casa oferecendo emprego, né? Pedindo emprego para ser empregada? Sim, sim. Você já viu? Se a pessoa falar assim, ó, você vai trabalhar 12 horas por dia, eu vou dar um almoço, sei lá o quê. E 12 horas já é um negócio que é Já 8 está horas do excedendo, já trabalho está por dia, né? excedendo. Sim. Uhum. E ela aceitar. Também já é trabalho escravo? Ela aceitou porque Ainda ela é? não tinha consciência. Ainda é. Ela aceitou porque ela não tinha consciência. Ela não tem consciência. Se for denunciado, o patrão é punido. Tanto que nós aqui em Arapiraca, no interior, temos o costume de contratar um empregado doméstico pagando 400 por mês, 300 por mês, pagando diária até pode. Porque diarista, ela escolhe, ela ganha sempre R$ 50 por diária, pode ainda. Agora, por mês, quando você contrata uma empregada doméstica para sua casa, isso não pode. Se for denunciado, você é punido. Porque perante a lei, ela tem que ter o salário mínimo, 13º, férias, como qualquer outro empregado. Eita. Do mesmo jeito. Tanto que empregada doméstica em Rio de Janeiro, São Paulo, nas cidades maiores, é uma das profissões que mais ganha. Ganha muito bem. Diarista também ganha muito bem. Tipo, eu conheço uma colega da minha tia, ela é diarista, ela fecha o mês em quase R$ 4.000, sendo diarista. Eita. Porque ela trabalha por diária, a diária é alta, né? Porque é nesses apartamentos de luxo. Então, é alta diária. Então, isso Luiz Henrique, muita gente não tem consciência de que está em um trabalho escravo, mas é um trabalho escravo. Por mais que a pessoa não tenha consciência daquilo. Às vezes ela aceita porque acostumou a viver dessa forma. Tipo, eu tenho vários casos, eu conheço vários casos de trabalho escravo. A irmã da minha tia, ela estava precisando de alguém para cuidar da casa dela. Aí ela procurou uma pessoa, só que ela achou que seria muito caro. Aí, de repente, veio uma menina que foi indicada por outra. Indicaram essa menina, ela começou a conversar. A menina disse, eu trabalho desde os meus 11 anos em casa de família. Então, ela já tinha os seus 30 e poucos anos, era casada. Mas ela disse que desde os 11 anos trabalhava em casa de família. Aí, quando ela perguntou, quanto é que você cobra para ficar aqui todos os dias, durante a manhã, até 1 hora da tarde, arrumar a casa e fazer almoço? Todos os dias. Ela disse R$ 400. Todos os dias ela trabalha. Todos os dias? Todos os dias. Só de segunda a sexta, menos sábado e domingo. Mas de segunda a sexta ela trabalha e até 1 hora da tarde para ganhar R$ 400 no mês. E ela falou feliz da vida, viu? Todos os dias. Ainda feliz, porque ela disse que no outro emprego dela, ela ganhava R$ 500 por mês para trabalhar manhã e tarde, os 2 horários, e ainda cuidar de uma bebê. Arrumava a casa e ainda cuidava de uma bebê. Então, ela fazia tudo na casa da outra mulher e por R$ 500. A metade é um salário mínimo, gente. Menos da metade, na verdade. Que o salário é 1.045. E ela ganhava isso. Então, a menina ficou super feliz. Tipo assim, na cabeça dela, né? Poxa, eu ganhava 500 para trabalhar o dia inteiro, vou ganhar 400 para trabalhar meio período. Tá ótimo para mim. Só que é um trabalho muito pesado. Arrumar a casa é um trabalho muito pesado. Porque nós que vivemos em casa sabemos que é algo muito exaustivo. E quando ela disse isso, é lógico que a menina aceitou. Só que assim, com dó, com pena dela, ela sempre ajuda, né? Dá uma feira
Exemplo, como ela vende verduras, sempre dá feira de verduras a ela, frutas, dá um dia de folga, quando é 1 hora da tarde, vá logo, mulher, vá, almoça e saia, precisa não arrumar isso. Tipo assim, ela ameniza o trabalho dela. Ela dá um jeito de ajudar essa pessoa. Mas observe como essa menina não tinha consciência da vida dela. Desde os 11 anos ela trabalha para se manter. Então, para ela isso é normal. É normal ganhar R$ 400, trabalhar o dia inteiro e cuidar de uma casa, fazer comida e fazer tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência. Grande parte dos escravos não tem consciência de que são escravos. A gente tá ganhando dinheiro é bom, né? Tá ganhando, tá... Muito, tá desse podendo. jeito. E muita gente se aproveita disso. Tipo, lógico, a maioria da gente não tem como, digamos, eu ganho 1.000 e pouco, eu vou ter condições de contratar uma empregada que eu pague 1.000? Lógico que não. Tem como eu contratar uma empregada doméstica para ganhar 1.000 se eu ganho quase isso, eu ganho mais um pouco. Então, se alguma no futuro, digamos, eu precisasse, alguma aparecesse por 300, 400, eu aceitaria. Só que aí é a minha consciência de poder ajudar essa pessoa e também de amenizar o trabalho dessa pessoa. Mas tem gente que, porque tem alguém que trabalhe na casa, quer fazer a pessoa de escravo, quer sujar e quer que a pessoa limpe, quer que a pessoa faça coisas que não é obrigação dela, entendeu? Então tem gente que abusa da boa vontade. Abuso da boa vontade. E lembrando assim, que nós podemos aceitar, mas sabendo que isso é crime. E por lei, isso é errado. Não é permitido por lei. Então, gente, vou fazer a frequência, vou fazer a chamada. E vou fazer a chamada e passar a atividade para casa. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ô, professora, aquele trabalho que é para sexta-feira, pode fazer com qualquer entrevista de qualquer pessoa? Com a reportagem. Na verdade, é uma reportagem. Você vai pegar uma reportagem. Vocês podem pegar no G1, gente. G1 Notícias. Ou pesquisar reportagens do Fantástico, de qualquer outra coisa. Então, vocês vão escolher uma reportagem escrita, é claro. É um escrito, não é vídeo, não, viu? Uma reportagem Certo. escrita, publicada. E dessa reportagem, vocês vão tentar fazer um resumo dela. Sim, Resumir essa reportagem, tentando eu já responder mandei. algumas perguntas. Exemplo, o que é que aconteceu? Quem fez isso? Por que fez? Quando fez? Tem um planejamento nas páginas que eu mandei no grupo. No grupo eu indiquei quais eram as páginas. Então façam, me mandem ou foto, se for o texto a caneta, se ele for feito a caneta, podem me mandar foto. Mas se vocês fizerem ele de lápis, qualquer coisa vocês digitam e me mandam. Ou digitado ou escrito. Lembrando que se for escrito, ele tem que ser a caneta. Oi. Professora, Certo. eu fiz tipo assim, eu peguei na reportagem, só que do assunto que eu escolhi, eu meio que fiz a definição do que ele é. Que eu escolhi o assunto feminismo. Eu expliquei, que eu peguei da reportagem, de como estava explicando como era, reduzi e coloquei lá mais alguns fatos. Pronto, você pode resumir a reportagem. Lembrando que você tem que colocar a fonte, né? De onde tirou, né? De onde você pegou essa reportagem. Para que quem lê o texto saiba que vocês não escreveram aquilo, que vocês pegaram essa ideia de algum outro lugar. E que vocês podem fazer com as palavras de vocês. Até porque, às vezes, quando você pega uma parte de um texto e vai só colando partes, não tem sentido, né? Fica sem sentido. Então, Professora, não, gente, na verdade, eu não vou passar a atividade para casa. Pensando bem, porque até amanhã vocês têm de me entregar esse resumo. Então, eu não vou sobrecarregar vocês. Eu vou deixar Beleza. apenas Eu, com o Tchau. tempo. Deixa eu eu vou fazer fazer o só a jantar. chamada rapidinho. Tudo bem, viu, É Camila? 2h10, né? Que acaba. Daqui a pouquinho. É o tempo de fazer a chamada. Frequência é Abraão, Presente. André. André faltou, não foi? Antônio.
Presente. Everton. Everton faltou. Não, presente, ele falou no chat, parece. Deixa eu ver. Foi, ele falou no chat. Pronto, Everton. Guilherme. Presente. Heloíse. Presente. Camila. Camila foi a internet. Presente. Sim. Lucas. Eu tô aqui, tá travando demais. Tá, consegui te ouvir, Camila. Lucas. O Lucas faltou. Faltou. Lucas. Luiz Henrique. Presente. Mário. Maíla. Presente. Renata. Renata faltou. Mário também. E Vitória Camille. Então, gente, os que faltaram a aula de língua portuguesa, a segunda aula de língua portuguesa foram André, Lucas, Mário, Renata e Vitória. Certo? Vou finalizar a aula. Lembrem-se de fazer o resumo. Peguem uma reportagem, uma boa reportagem, façam um resumo e coloquem a fonte. Quem pegou por site, coloca o link do site. Coloque lá, disponível em, coloca o link. Coloque o link Colocar do escrito site. também, é? Pode ser quem fizer escrito também, do mesmo jeito. Mande o link para que eu saiba que vocês pegaram de algum lugar confiável e não inventaram a notícia, certo? Então, vou finalizar a aula, gente. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau.